Oiê, hoje eu vim compartilhar com vocês um study vlog sobre o sistema nervoso, a neuroplasticidade. Eu comecei recentemente a pós de neurociência na educação e tem me fascinado muito estudar sobre o cérebro, entender as diferentes funções e áreas do cérebro, que faz todo sentido, né, pra gente que trabalha com educação, entender um pouquinho mais sobre como esse processo funciona, desde quando ele funciona, e como a gente pode ajudar a criança da melhor maneira, entendendo aquilo que ela tem dificuldade, e é aquilo que funciona no corpo dela, né? Às vezes é uma coisa biológica, às vezes é um fator biológico que influencia a dificuldade, enfim. Então, eu acho que a neurociência está muito relacionada com a pedagogia, com a psicopedagogia, né? Que trabalha especificamente com esses problemas de aprendizagem. E, enfim, vim compartilhar um pouquinho desse estudo com vocês. Em breve eu vou contar mais dessa pós para vocês, eu posso compartilhar as matérias. Comentem aqui embaixo se vocês querem um vídeo para saber um pouquinho mais sobre essa pós, tá bom? Agora eu vou compartilhar com vocês. Quem me acompanha aqui um pouquinho mais de tempo sabe que eu gosto bastante de fazer colagens no caderno, usar post-it também. E como essa é uma matéria que tem bastante imagem, a gente trabalha um pouquinho sobre as áreas do cérebro, os lobos cerebrais, o neurônio, sistema nervoso. Então tem essa possibilidade ou você de desenhar ou de recortar, de imprimir e colar no caderno mesmo. Eu acho que fica mais didático o estudo. Então, vamos começar falando sobre o sistema nervoso. Então, vou ler para vocês um resumo sobre o sistema nervoso. Ele permite a integração das informações provenientes tanto dos receptores sensoriais, que captam estímulos do meio exterior, como os dos diferentes órgãos do organismo, usando-as para controlar a fisiologia e o funcionamento do organismo. E aí, o sistema nervoso ele é dividido entre o sistema nervoso central, que é constituído pelo encéfalo e a medula espinhal, e pelo sistema nervoso periférico, formado pelos gânglios e os nervos. E aqui eu dei uma definição também para o encéfalo, que ele abrange o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Aí aqui eu coloquei que o cerebelo é responsável pela coordenação motora e pelo equilíbrio. O que eu escrevi aqui do cérebro? Nossa, gente, nem eu tô entendendo. Então, continuando, aqui eu coloquei essa imagem para a gente visualizar como funciona esses dois sistemas no corpo. Então, o sistema nervoso ele é dividido entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. E aqui eu coloquei também a definição dos neurônios, que são células responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos. Eles são constituídos basicamente de 3 estruturas, então eu vou mostrando aqui para vocês. O corpo celular, os dendritos e os axônios. Aqui eu coloquei a definição de neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de se adaptar a mudanças. A neuroplasticidade permite que o cérebro seja maleável a ponto de compensar lesões e traumas sofridos por um ser humano. Trata-se da habilidade do cérebro de reorganizar os neurônios e os circuitos neurais, moldando-se a níveis estruturais por meio de aprendizagem e vivência. A plasticidade permite que novas ligações entre os neurônios, que são as sinapses, sejam estabelecidas, alterando completamente a rede de conexões. E aí é importante ressaltar que o sistema nervoso da criança ele tem maior plasticidade, e por conta maior do que o do adulto, né, no caso. E por conta disso, é muito importante a gente estimular a criança nessa fase para favorecer o seu desenvolvimento motor, cognitivo e social, emocional e social. Agora a gente vai falar sobre o cerebelo e as funções dos lobos cerebrais. O cerebelo, ele é o coordenador das atividades motoras, regulando as sinergias musculares do equilíbrio e tônus. Então, ele é responsável pela coordenação motora, pelo equilíbrio. Ó, aqui fica o cerebelo. Agora vamos ver um pouquinho sobre os lobos cerebrais, sobre cada área do cérebro. A gente vai começar falando sobre o lobo frontal. Gente, só para mudar um pouquinho e não ficar só mostrando o caderno para vocês,
A gente vai estudar juntos agora sobre as funções dos lobos cerebrais. Ainda é difícil para mim memorizar todas as funções, tô longe de saber tudo, mas algumas coisas a gente vai pegando com o tempo. Então, o lobo frontal, ele é localizado na parte de frente do cérebro, então na testa, e ele pode ser dividido em 4 áreas funcionais. Então, depois que eu falar delas rapidinho, eu vou mostrar na foto para vocês, porque aí vai ficar mais fácil visualizar cada uma dessas áreas. Então, tem a área motora primária, as áreas pré-motoras e as motoras suplementares, a área de Broca e o córtex pré-frontal. Então, a primeira, motora primária, as áreas pré-motoras e motoras suplementares, a área de Broca e o córtex pré-frontal. Aí, cada uma dessas áreas tem uma função. A área motora primária, ela constitui a maior parte do giro pré-central. Ela contém quase todos os corpos celulares dos neurônios que originam as vias motoras descendentes, sendo ativada na iniciação dos movimentos voluntários. As áreas pré-motoras e motoras suplementares, que é a segunda área, elas ocupam o restante da circunvolução pré-central, envolvendo também porções adjacentes dos giros frontais superiores e médios. Estão também relacionadas com a iniciação dos movimentos voluntários, principalmente o planejamento. Então, as duas estão relacionadas com movimentos voluntários, mas essas áreas pré-motoras e motoras suplementares também estão principalmente ligadas ao planejamento. Aí, a área de Broca, ela corresponde às porções opercular e triangular do giro frontal inferior. Suas funções estão associadas à escrita e à fala. E o córtex pré-frontal é todo o restante do lobo frontal. Essa região relaciona-se com a regulação e inibição de comportamentos e a formação de planos e intenções. Então, um resumo das funções do córtex do lobo frontal. Movimentos voluntários, principalmente planejamento, se tratando da pré-motora e motoras suplementares. A área de Broca está relacionada à escrita e à fala. E o córtex pré-frontal, a regulação e inibição de comportamentos e a formação de planos e intenções. Vamos ver a foto. Eu vou colocar a foto aqui para vocês, para ficar mais fácil. Agora vamos falar sobre o lobo parietal. Gente, não desistam, continuem comigo, vamos absorver esse conhecimento. Então, vou resumir para vocês o lobo parietal. Ele pode ser subdividido em 3 áreas funcionais. A primeira área é a de sensibilidade primária. Ela corresponde ao giro pós-central e está relacionada com a iniciação do processamento cortical da informação. A segunda são as porções do lobo parietal inferior, elas estão envolvidas na compreensão da linguagem. E o restante do córtex parietal relaciona-se com a orientação espacial, a percepção dos objetos e do próprio corpo. E aqui eu coloquei uma observação que indivíduos que têm algum dano nesse lobo, eles podem ter essas pessoas elas podem ter alguma anormalidade na percepção da imagem corporal e nessas relações espaciais também. Agora, falando sobre o lobo temporal, ele pode ser subdividido funcionalmente na área auditiva primária, na área de Wernicke, não sei se estou falando certo, gente, e porções inferiores do lobo temporal relacionadas ao processamento da informação visual e a parte mais medial do lobo temporal relacionada com a aprendizagem e memória. A área auditiva primária está localizada em parte da superfície superior do lobo temporal, que se continua com uma pequena área de giro temporal superior. A área de Wernicke, localizada na porção também do giro temporal superior, é importante para a compreensão da linguagem. Então, habilidades desse lobo: processamento da informação visual, aprendizagem e memória, e compreensão da linguagem.
Agora vamos para o último lobo. Agora falando sobre o lobo occipital, ele praticamente está todo relacionado com a visão. Então, a área visual primária está contida nas paredes do sulco calcarino e do córtex envolvente. A área visual de associação, envolvida com o processamento da informação visual, está representada pelo restante do lobo occipital, estendendo-se também para o lobo temporal, o que reflete a importância da visão para a espécie. Então foi isso, gente, foi um resumo realmente, tem muitas informações que envolvem as funções dos lobos, então se você quiser entender um pouquinho mais de cada um deles, pesquisem separadamente, porque dá para fazer um estudo mais aprofundado, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de estudar comigo. Eu acho que é um bom começo para quem está buscando entender um pouquinho mais da neurociência, das funções de cada área do cérebro. E comentem aqui embaixo se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Eu acho que ficou mais longo, mas eu espero que ajude vocês de alguma forma a iniciar o estudo de vocês. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.